21 de dezembro de 2025, o Maracanã, o estádio mais icônico do futebol brasileiro. Essa noite, dois gigantes se enfrentariam pela última vez no ano. Não era apenas um jogo, era um legado, era história. Era o momento que definiria quem sairia como campeão da Copa do Brasil. Mas antes de chegarmos a esse desfecho épico, precisamos voltar. Precisamos entender como esses dois times chegaram até aqui. Precisamos conhecer as batalhas, os dramas, momentos que moldaram essa final. Essa é a história completa da final da Copa do Brasil 2025. A história de Corinthians e Vasco, a glória e desespero, a história que você precisa conhecer. O caminho até a final. A jornada do Corinthians. O Corinthians chegou a essa final carregando uma mochila pesada, uma temporada conturbada, problemas financeiros, uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais pendurada no pescoço do clube. Mas dentro de campo, algo diferente acontecia. Dorival Júnior, o técnico que havia conquistado 3 títulos da Copa do Brasil em sua carreira, chegava para uma 5ª decisão. E dessa vez, ele tinha um objetivo claro de trazer o tetra para a Neoquímica Arena. O Corinthians começou sua jornada na 3ª fase. Grêmio Novo Horizontino, vitória por 1-0 fora de casa. Depois vieram Palmeiras e Atlético Paranaense, Cruzeiro, todos eliminados, todos vencidos como visitante. 7 gols marcados, apenas 1 sofrido. Uma campanha perfeita fora de casa. O Corinthians estava em uma missão. Agora o Vasco, do outro lado, o Vasco da Gama também escrevia sua própria história. O gigante da colina que não conquistava a Copa do Brasil desde 2011 buscava um 2º título na competição. Fernando Diniz, técnico do Vasco, montou uma campanha consistente contra União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário, CSA, Botafogo e Fluminense. O Vasco passou por todos eles. Léo Jardim, o goleiro do Vasco, foi brilhante. Pegou o pênalti, fez defesas espetaculares. O Vasco venceu nos pênaltis e chegou à final no Maracanã. E chegou ao seu momento de glória. 2 times, 2 histórias, uma final. Tudo pronto pro primeiro capítulo dessa épica história. O jogo de ida. Quarta-feira, 17 de dezembro, 21h30. A Neoquímica Arena estava lotada. 47.339 torcedores. Um recorde de renda, 5.469.214 reais. A pressão era gigante. O Corinthians em casa, o Vasco buscando surpreender. 2 times que se conheciam bem. 2 times que sabiam exatamente o que fazer. E quando o árbitro apitou o início da partida, o que ninguém esperava era nada de gols, nada de emoção, nada de drama, apenas tensão. O primeiro tempo, estudo tático. O primeiro tempo foi uma batalha tática. O Vasco criava mais, o Corinthians se defendia. Ryan chegou até a marcar, mas estava impedido. Coutinho chutou para fora, Puma cabeceou para a linha de fundo. Então veio o lance que poderia ter mudado tudo. Memphis Depay, o craque holandês do Corinthians, apareceu na área, chutou, a bola entrou, a torcida explodiu, era gol. Mas o VAR marcou impedimento, o gol foi anulado e Memphis estava em posição irregular. O Corinthians tinha perdido a oportunidade de ouro. O primeiro tempo terminou 0-0, mas a tensão estava apenas começando. O segundo tempo, o milagre de Léo Jardim. O segundo tempo começou morno. Os 2 times estavam cansados, a pressão psicológica era imensa. Ninguém queria cometer erros, ninguém queria sofrer gols. Cauã Barros subiu na área do Corinthians após cobrança de escanteio. Cabeceou a bola, mas foi em direção à trave. Quase, mas não entrou. O Corinthians respondeu com Gustavo Henrique, cabeceou para fora após o escanteio. 2 times com dificuldade extrema de criar jogadas de perigo. Os 2 times que se anulavam. E então, já na reta final, veio o lance mais emocionante da partida. Matheus Bidu invadiu a área pela esquerda, cruzou para Yuri Alberto e o atacante do Corinthians chutou. O chute saiu mascado, fraco, fácil de pegar, mas Léo Jardim estava lá. O goleiro do Vasco apareceu de forma espetacular e fez um milagre com o pé e salvou o Vasco no último suspiro. Se o Alberto tivesse caprichado, era gol. Se Léo Jardim não estivesse mais atento, era gol, mas não foi. Vasco se salvou. O resultado que abriu tudo. Os últimos minutos não tiveram muita emoção. Os 2 times seguiam com dificuldade para criar. Chegar com perigo na área, chegar no campo de ataque. A partida terminava como começou. 0-0. Empate sem gols. Mas espera aí, porque esse resultado significava muito mais do que apenas o empate. Significava que tudo ainda estava em aberto. O Corinthians não tinha vantagem de estar em casa. O Vasco não tinha desvantagem de estar fora. Tudo seria decidido no Maracanã. E havia mais um detalhe crucial. O Corinthians tinha 8 jogadores pendurados no primeiro jogo. 8 jogadores que poderiam ser expulsos e ficar de fora da final. Hugo Souza, Mateuzinho, Fabrício Andileri, Gustavo Henrique, André Ramalho, Maicon, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Se qualquer um deles levasse amarelo, estaria de fora da final. Mas nenhum deles foi amarelado. Nenhum. Dorival teria todo o elenco disponível para a decisão. A tensão estava apenas começando. O drama estava apenas começando. A final estava apenas começando. A preparação. O Corinthians se prepara. Depois do jogo de ida, o Corinthians tinha uma
semana para se preparar, uma semana para analisar erros, uma semana para corrigir as falhas. E Dorival Júnior fez exatamente isso. O técnico reuniu o elenco, abriu o coração. Cada jogador falou o que precisava falar, cada jogador ouviu o que precisava ouvir. Hugo Souza, o goleiro, depois revelaria: a gente não tem medo de falar a verdade na cara um do outro. A gente não tem medo de apontar o dedo quando precisa. A gente soube muito bem virar a chave do que foi a temporada nesses últimos 4 jogos. O Corinthians sabia que tinha uma oportunidade histórica, sabia que o teto estava ao alcance, sabia que precisava vencer no Maracanã. O Vasco também se prepara. Do outro lado, o Vasco também se preparava. Fernando Diniz analisava os jogos de ida e buscava brechas, oportunidades. O Vasco sabia que tinha uma chance rara, sabia que no Maracanã seria uma fortaleza, sabia que em casa com a torcida ao seu lado poderia fazer história. Léo Jardim, o goleiro que havia feito aquele milagre na ida, estava confiante. Yuri Alberto, o atacante do Corinthians, que havia desperdiçado a melhor oportunidade, estava determinado a se redimir. Tudo estava pronto, tudo estava montado, a final estava pronta para o seu segundo e decisivo último capítulo, o jogo de volta, o desfecho. Domingo, 21 de dezembro, 18 horas, o Maracanã, o estádio mais icônico do futebol brasileiro, o último jogo do calendário de 2025. Imagine só a pressão, galera, o último jogo do ano, na final da Copa do Brasil, no Maracanã, com a torcida do Vasco em casa, Corinthians buscando seu tetracampeonato, o Vasco seu bicampeonato. A tensão era palpável, o Vasco tinha a vantagem de estar em casa, o Corinthians tinha a vantagem de poder ter todo o elenco disponível. Dois times em busca da glória, dois times em busca da história. E quando o árbitro apitou o início da partida, o que aconteceu foi futebol de verdade, foi futebol de decisão, foi futebol de coragem. Primeiro tempo, equilíbrio. O primeiro tempo foi equilibrado, os dois times se conheciam, os dois times sabiam o que fazer. O Corinthians tentava impor seu jogo, o Vasco buscava aproveitar o apoio da torcida e se embalar, mas nada de gols, nada de emoção excessiva, apenas tensão, drama e apenas um peso de uma final. O primeiro gol do Corinthians saiu aos 18 minutos com o Yuri Alberto, uma perfeita assistência de Mateuzinho. E então estava lá, 1-0. O Vasco começou a compactar um pouco o meio campo, ter mais roubada de bola e manter mais uma pressão em cima do Corinthians até que saiu o gol de empate, mas nada estava perdido. O primeiro tempo se encerra em 1-1 para cada lado. O segundo tempo começou e o Corinthians saiu para vencer. Dorival fez ajustes e o time estava mais ofensivo, estava mais agressivo. E então, em um momento de pura redenção, Yuri Alberto apareceu. O mesmo Yuri Alberto que havia desperdiçado a melhor oportunidade no jogo de ida. O mesmo Yuri que havia chutado mascada em Léo Jardim. Ele abriu o placar, mas ele também foi importante. No segundo gol do Corinthians, ele recebe uma jogada telegrafada de Breno Bidon. Breno Bidon avança, toca para Mateuzinho. Mateuzinho faz a enfiada de bola pro Yuri Alberto, que ficou um pouco sem ângulo para chutar. Porém, ele deu uma cavadinha de passe pro Memphis Depay, que entra sozinho com bola e tudo e faz o gol de virada do Corinthians para sacramentar o título, para fechar com chave de ouro o último jogo. Após fazer o 2-1, o Corinthians se sentiu um pouco mais tranquilo, porém o Vasco não. O Vasco sofre o gol e continua pressionando para tentar o empate. E enfim, a gente chega nos 45 minutos. A pressão do Vasco ainda era muito grande. O Corinthians se fechava cada vez mais, colocando um zagueiro e um lateral. O Corinthians fecha uma linha de 5 na defesa. Os jogadores já extenuados, acabados em campo, não tendo mais o mesmo vigor do primeiro tempo. Era literalmente uma decisão. O time tinha se entregado em campo, tinha dado tudo de si, tinha extraído até o último suspiro de cada jogador. O Corinthians já não estava nem passando no meio de campo. O Vasco, por outro lado, sempre roubava uma bola e tentava penetrar a defesa do Corinthians. Com uma linha de 5 era quase impossível, mas houve tentativas plausíveis. O legado, números e fatos. Mas agora deixa eu te contar os números que definem essa campanha, os números que mostram que o tamanho dessa conquista era enorme. O Corinthians conquistou o tetra da Copa do Brasil, 4 títulos. Isso era impressionante pela campanha que foi criada. Com essa conquista, o Corinthians igualou o Palmeiras como paulista com mais títulos de Copa do Brasil e entrou no top 3 de maiores campeões do torneio, empatado com o Palmeiras. O Cruzeiro lidera com 6 títulos, Flamengo e Grêmio tem 5 cada e o Corinthians e o Palmeiras com 4 cada. Mas tem mais. O Corinthians fez algo histórico, venceu todos os jogos fora de casa, 100% de aproveitamento como visitante, uma campanha invejável. Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Vasco, todos vencidos, 7 gols marcados e apenas 1 sofrido. O Corinthians se tornou o segundo clube na história da Copa do Brasil a conquistar um título vencendo todos os jogos fora de casa e igualou o Cruzeiro de 2018. A campanha geral do Corinthians na Copa do Brasil foi impressionante, 10 partidas, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 gols marcados
marcados e apenas 3 sofridos. Aproveitamento de 83,3%. Esses números mostram uma equipe consistente, uma equipe que sabia o que fazer, uma equipe que estava em missão. E a premiação? O Corinthians arrecadou 97 milhões de reais, 77 milhões e 165 mil pelo título, mais 20 milhões acumulados nas fases anteriores. Esses recursos serão cruciais para o Corinthians quitar dívidas e encerrar o transfer ban e reorganizar o fluxo de caixa. O clube tem uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões. Essa premiação é um alívio, mas não resolve tudo. Mas quem foram os heróis dessa campanha? Quem foram os jogadores que fizeram a diferença? Yuri Alberto, o atacante do Corinthians, marcou o gol na final e deu uma assistência. O atacante se redimiu após desperdiçar a melhor oportunidade no jogo de ida. Yuri Alberto garantiu sua permanência no Corinthians até 2030. Até 2030 eu estou aí, disse o jogador. Memphis Depay, o craque holandês que marcou o segundo gol, o craque teve o gol anulado no jogo de ida, mas esperou pela sua redenção. Hugo Souza, o goleiro que foi crucial, o goleiro que fez milagres, o goleiro que abriu o coração e liderou o grupo nos momentos mais difíceis. E Dorival Júnior, que conquistou seu 4º título de Copa do Brasil. Em 4 anos, o técnico chegou à sua 5ª decisão de Copa do Brasil. O técnico soube virar a chave quando mais importava. Esses foram os heróis, mas não podemos esquecer dos outros jogadores que ajudaram o Corinthians até chegar nessa trajetória. Gui Negão, que também foi importante contra o Atlético Paranaense. Matheus Bidu, que fez o seu gol muito importante na classificação do Corinthians contra o Cruzeiro. Mateuzinho, dono das assistências que trouxeram pro Corinthians gols importantes. Breno Bidon, organizando o meio de campo, trazendo pro Corinthians uma solidez e também um fluxo para poder transicionar de ataque para defesa e poder ter ataques mais incisivos e mais certeiros. Foram esses a maioria dos nossos heróis. Dos 11 que entraram em campo, todos foram importantes. Todos os jogadores da final, do segundo jogo, todos jogaram muito e deram o seu melhor. Entregaram 200% em campo. Mas para entender realmente o tamanho dessa conquista, precisamos entender o contexto. Precisamos entender que essa final não foi apenas sobre futebol, foi sobre superação, foi sobre resiliência. A temporada do Corinthians foi conturbada. Problemas administrativos, problemas financeiros, uma dívida gigante, crises que poderiam ter afundado o clube. O Corinthians, até certo ponto do Campeonato Brasileiro, lutou contra o rebaixamento para escapar da zona e manter uma posição confortável no Brasileirão. Mas por outro lado, na Copa do Brasil, o Corinthians era outro time. Era como se estivesse no top 3 do Brasileirão. Jogava com uma garra absurda. O time não desistiu. O Corinthians não se afundou. O Corinthians venceu. O Corinthians conquistou seu tetracampeonato. Apesar dos problemas, o Corinthians trouxe um momento de alívio quando se dedicou nas Copas. Conquistou sua posição confortável no Brasileirão, porém a temporada não tinha acabado. E não foi só na Copa do Brasil. O Corinthians conquistou o Paulistão também. A gente não pode esquecer do seu primeiro título da temporada. E não foi apenas a Copa do Brasil. O Corinthians também foi campeão paulista em 2025. 2 títulos na mesma temporada. Algo que o Corinthians não fazia desde 2019, no seu tricampeonato. Essa é a história de um clube que superou as adversidades. Essa é a história de um grupo que se uniu nos momentos difíceis. Essa é a glória que vem depois do caos que foi a temporada do Corinthians. E agora, com essa conquista, o Corinthians está se garantindo na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O Corinthians também enfrentará o Flamengo na Supercopa do Brasil e decidirá mais um título, podendo se sagrar campeão desse título novamente, já que esse campeonato foi extinto após os anos 90. Mas o futuro também é de cautela. A diretoria do Corinthians planeja uma reformulação no elenco. Jogadores como Maicon, Romero, Félix Torres, Andilleri, Rian, Matheus Donelli, Thales Magno podem acabar deixando o clube. O objetivo é aliviar a folha salarial, arrecadar cerca de 150 milhões de reais em venda de jogadores e reorganizar o clube para 2026. Mas por enquanto o Corinthians merece celebrar, merece desfrutar dessa glória, merece ser chamado de campeão, o legado. Essa foi a história completa da final da Copa do Brasil de 2025. A história do Corinthians e Vasco, história de drama, tensão, glória, desespero, 2 jogos, 2 momentos e uma final que ficará marcada para sempre na memória dos torcedores. O Corinthians conquistou seu tetracampeonato e se sagrou campeão depois de todas as adversidades no caminho e acabou também trazendo recursos para o clube, além da taça. Mas acima de tudo, o Corinthians conquistou realmente o que importava, que era a história, o legado, toda a glória de ser campeão. E então, após todos esses anos de sofrimento e superação com um elenco que estava desacreditado no Campeonato Brasileiro, que estava oscilando e tendo total desconfiança em campeonatos, então o Corinthians foi lá e surpreendeu, como é de costume, né? O Corinthians sempre chega desacreditado e costuma surpreender a todos. Se você gostou dessa história, deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhuma análise sobre o futebol, sobre o drama e sobre a história. Queremos trazer para esse canal um projeto diferente, trazer a glória do futebol e também com um pouco de gracinha, né? Para o clima não ficar pesado. A gente quer trazer um clima leve e também divertido de assistir. Essa é a proposta do nosso canal. Então,
Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva e ativa as notificações para não perder mais nenhuma análise sobre futebol.